E o assunto agora é sério, seríssimo. Afinal de contas, o Brasil quer melhorar, o Brasil quer evoluir. O Brasil está aprendendo a ser um país diferente. E muito de tudo isso passa pelas leis, passa pelo direito. E hoje eu converso com quem entende do assunto e ele já está aqui, Dr. Armando Mesquita, vem pra cá. Olha, é um assunto importante, um assunto quente, porque a sociedade brasileira, nos últimos 5, 6, 7 anos, tem mudado bastante e tem ficado muito de olho, né, em toda a administração do dinheiro público. Doutor Armando, você que defende muitas causas, está envolvido de alguma forma nesse processo, como todo brasileiro, né? Como é que está vendo o momento do combate à corrupção no nosso Brasil, que está aprendendo tudo? Bom, Leandro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, de fato, nos últimos anos, desde março de 2014, quando iniciou a Lava Jato, acho que a gente está vivenciando uma grande mudança na questão da ótica do dinheiro público, das formas da condução do dinheiro que o contribuinte paga ali todo mês com tanta dificuldade. Por outro lado, já entrando um pouco aqui, já algumas questões um pouco mais sensíveis, a gente tem identificado que o direito penal, principalmente o direito penal econômico, ele se transformou numa forma de condução um pouco mais agressiva, com excesso de prisões preventivas, que eu acho que de uma forma acabou atrapalhando esse processo de aprendizado da utilização dos recursos públicos, porque foi uma forma muito ofensiva, muito agressiva, que aparentemente trouxe um benefício, mas se você for olhar a longo prazo, talvez a gente tenha alguns retrocessos em razão do que aconteceu e do que foi praticado anteriormente. Quer dizer, é algo antigo também do Brasil, que aqui você é culpado até que se prove o contrário. Quando a pessoa é acusada, ela precisa provar que é inocente. Isso é agressivo na tua... Não, isso é uma inversão, porque na verdade é o Ministério Público, é a acusação que tem que provar que a pessoa ela é culpada. Você considera que às vezes o julgamento acontece antes do julgamento? Opinião pública? Às vezes, sim. Muitas vezes no caso acontece. Do presidente Lula? Do presidente Lula, eu posso dizer assim que houve ali uma forma de condução um pouco diferenciada em relação a algumas ações. A gente pode identificar isso nos tempos que as ações ocorreram. Então, por exemplo, você inicia uma ação penal, uma das operações que leva à prisão de uma pessoa, nesse caso a do ex-presidente Lula. Ela é uma prisão cautelar, ou seja, ela tem que ter os limites ali ela tem que ser excepcional, tem que ser provisória, ela não pode acontecer de forma reiterada. E ela tem que durar um determinado período, que geralmente é até você encerrar a produção das provas ou você ter a sentença. Feito isso, não justifica mais você ter uma pessoa presa, porque o que tinha que ser feito, as provas já foram efetivamente produzidas. Mas é o que acontece... Os processos, as ações, elas eram cindidas. Então, sempre quando acabava uma, vinha uma outra prisão e prorrogava e dava uma sequência de uma forma que, não só com o presidente, mas com outras pessoas que foram investigadas, de uma perpetuação da prisão preventiva. E isso afetou também, inclusive, as colaborações, né? Que, se quiser, depois a gente aborda um pouco também esse assunto. Olha, é um tema complexo. Eu queria que o doutor Armando, que é um especialista em direito penal econômico, pudesse analisar esse momento que foi um divisor de águas, foi emblemático. A partir da Lava Jato, a prisão de um presidente da República, um ex-presidente da República. Isso antes era inimaginável. De alguma forma, o povo brasileiro... não acreditava que isso fosse acontecer. Então, aqueles atores ali da Lava Jato também
eles, em algum momento, na tua opinião, eu queria que você dissesse ela, se tornaram meio como personagens de história em quadrinhos? Você acha que teve uma certa ficção, né? Fico imaginando o que passava na cabeça daquela equipe, né? Isso sem julgar se eles estavam certos ou errados, de acordo com a lei. Eu queria a tua interpretação sobre aquele momento. Prendemos o Lula, de fato, o maior líder do país. É um marco, é uma divisão, um divisor de águas. Tem né? gente que soltou rojão. Tem gente que soltou rojão, tem gente que chorou, mas o fato é que, mas respondendo a sua pergunta de forma bastante objetiva, nós temos hoje no Brasil procuradores de justiça, procuradores da República excelentes, que atuam em todo o Brasil. E a gente não consegue repetir ou dizer o nome de, por exemplo, 5 procuradores da Lava Jato de São Paulo. E eles fizeram, inclusive ela está encerrando hoje, a Lava Jato de São Paulo, um trabalho tão bom quanto os procuradores de Curitiba. Então, como também existem centenas de juízes federais no Brasil, que são muito bons, que entregam a jurisdição para o cidadão, mas você também não conhece, você não tem essa mídia toda em volta. Então, acho que dessa forma eu respondi a sua pergunta, mas sendo objetivo, houve efetivamente aí um aumento da personificação do órgão acusatório. E olha, nós somos mídia também, a gente faz mídia, mas olha, a mídia, ela gosta de uma novela, né? Assim, sempre que a novela começa a cair audiência, a novela escrita de ficção, me parece que a mídia se alimenta. Às vezes, aqui é uma autocrítica, não que a gente vá por esse lado, mas muitos veículos de comunicação se aproveitam um pouco da situação fazendo uma novela. Não gosto disso. Tá? Essa é a minha opinião, mas eu vi muito isso acontecer. Agora, essa limpeza do Brasil demanda muitos advogados para defender as pessoas que precisam dessa defesa. Você tem trabalhado muito? Temos trabalhado bastante e agora a gente está sentindo que está voltando, as operações estão voltando, mas agora nos municípios, nos estados. A Lava Jato foi um aprendizado para todos, inclusive para os advogados, né? A estrutura, a forma de investigação que eles desenvolveram, a forma como eram feitas as acusações, foi um aprendizado para todos. E os ministérios públicos estaduais, eles aprenderam esse conceito de investigação e a gente já identifica algumas operações, algumas não têm nome, outras têm, mas operações ocorrendo em municípios e estados para apuração do desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e o crime organizado. Tem gente que está preocupada, tem gente que não dorme, mas olha, tá pagando para ir para Júpiter, né? Porque tem coisa para acontecer ainda muito nesse Brasil todo. Tem casos que vão estourar e a gente fica só torcendo para que venha à tona mesmo, né? Nós, como população, a gente precisa que isso seja, essa poeira não pode ficar debaixo do tapete. Mas todo mundo tem direito à defesa, precisa ter esse direito e tem advogados competentes. Todo cliente acusado, investigado de corrupção, tem a sua defesa ou tem aqueles indefensáveis? Você já abandonou alguma causa? Todo cidadão tem direito à defesa. A gente não abandona causa em razão, não. Precisa realmente amar essa profissão, porque a gente sabe que a população, doutor Armando, quer ver o circo pegar fogo no sentido de ver esses caras condenados. E tem exagero nisso, né? Eu estou tentando fazer um raio-x do desejo da população brasileira de ver as pessoas presas. Então aí se cometem exageros, até nessa vontade, né? Mas você sente que as pessoas, a opinião pública está querendo essa caça às bruxas aí, né?
Sem dúvida. A população ela é muito carente nos serviços públicos. E a forma de interpretar é que há um desvio por parte dos políticos, que a corrupção gera essa dificuldade que a pessoa chega a um hospital e não tem lá um medicamento, não tem um médico para atender. Isso é verdade. Mas o que a gente defende é que as pessoas que eventualmente estejam envolvidas nessa situação, sejam elas políticas, estão sendo investigadas, elas não podem ser previamente julgadas, não podem ser sofrerem privações das suas liberdades de forma antecipada, sem uma justificativa, sem alguma necessidade legal. Simplesmente para atender o anseio da população. Isso, num primeiro momento, pode parecer que a população está satisfeita, mas ela vai ver que, no final, isso vai acontecer na ponta quando ela for parada numa blitz, que vai ter um policial que vai sentir um pouco mais à vontade de ser um pouco mais agressivo, de, eventualmente, exagerar um pouco no tom, porque vai criando uma sensação de impunidade inversa, no qual o poder público, e para atender aí uma situação de anticorrupção, você fica liberado para fazer qualquer coisa. E isso, como eu disse no começo, a longo prazo pode ser uma coisa muito grave para a sociedade. E quando que uma situação, uma causa, ela é, na tua opinião, essa é uma opinião que a gente pede, ela é legal, mas ela é imoral? Você consegue me dar algum exemplo de algo que seja, é lei, ele tem direito, ele pode, mas seria imoral? A gente, por exemplo, na defesa, isso fica, acho que, muito mais fácil de identificar. Para políticos, né? Para políticos, e eventualmente, vamos ver se essa foi exatamente a sua indagação, mas na ocorrência de prescrição. Então, por exemplo, você está ali configurado, provado que uma determinada pessoa praticou um crime de corrupção. Contudo, em razão da prescrição, do tempo que se demorou para fazer essa apuração criminal, a pessoa sai livre, leve e solta. Então, tecnicamente, ela tem direito, tecnicamente está perfeito, mas traz uma sensação de uma coisa que não é moral, que muitas vezes a população não entende. Por exemplo, se candidatar novamente. Por exemplo, se candidatar novamente, né? Porque ela não tem uma condenação, exatamente. Então, isso dá uma sensação de falta de legalidade, mas um mal-estar pessoal, mas na prática, na realidade, é o inverso. Mas tem gente que tem cara de pau, né? É cara de pau, foi lá, prescreveu, vai e volta, mas cada um, né, com a sua consciência, né? Isso já não cabe mais à lei. A lei permite. Posso colocar uma situação um pouco assim, nessa mesma linha? Muitas vezes o crime já está prescrito num determinado tipo penal. A gente teria algum exemplo que vem à tua memória? Prático, assim, real? De algum político, governador, deputado? Acho que no casos mais antigos, essa prática da prescrição, ela ocorria de forma mais fácil. Recentemente é um pouco mais difícil. Que é a sensação de impunidade, né? E hoje a justiça ela é eletrônica, então você discute ali um processo sem papel, né? Então as coisas andam muito mais rápidas. Inclusive, por exemplo, na Lava Jato, você faz, todos os atos são eventos, não são mais aquelas folhas tais, lá são eventos, então você já faz a menção, evento tal, tem essa situação. O processo ele desenrola de forma mais rápida e mais fácil. E com a velocidade do mundo, em todos os sentidos, no digital, precisa ser mesmo mais rápido, porque senão ninguém aguenta. E também porque o Brasil é um dos poucos países no planeta que vai até a última instância, que é o trânsito em julgado, que é a terceira instância, se é que o leigo aqui falando. Muitos países, segunda instância, está recolhido, né? Como é que você vê isso? A lei diz que tem que ser até o final, até a terceira instância. Exato. Por isso que o Lula está solto? Sim, exatamente. A lei está garantindo... Na verdade, a Constituição garante que só a condenação efetiva, a possibilidade da execução da pena após o trânsito em julgado. Que é lá em cima, lá nos 11?
A grande maioria das vezes lá nos 11. Nos 11, aqui. Lá no STF. Por mim aí que... Você tem especial admiração por algum dos 11 ministros? Eu tenho... Especificamente, assim? Pelo Celso de Mello, que infelizmente vai deixar o STF. É um garantista para a gente aqui. Na lida, no dia a dia, vai fazer muita falta. Um garantista é aquele que interpreta pouco no contexto, mas vai fundo na lei. Ele vai fundo na lei. O que está na lei, ele garante vai. O que tá escrito, tem uma interpretação um pouco mais literal, mas também tem uma interpretação um pouco mais humanista. Né? Entende um pouco mais a situação da pessoa que eventualmente praticou um crime. E nós temos aqui variações. Então, você tem ali crimes contra a vida, eles merecem uma interpretação diferenciada de um crime praticado por corrupção. É uma forma minha de interpretar. Ou, por exemplo, um furto que a pessoa faz para se alimentar, ou uma pessoa que faz um furto numa determinada situação. Isso tem que ser levado em conta. É muito difícil, eu sei que, eu até imagino a tua resposta, mas um ladrão de galinha, que a gente costuma dizer, e alguém que desviou o dinheiro da saúde pública ou da merenda escolar, é o mesmo crime? Não, são crimes diferentes, porque... Mas a lei diz que roubou. Não, é que assim, vamos lá. O crime que um ladrão de galinha faz contra um patrimônio particular. O crime cometido contra a administração pública e contra o patrimônio público, ele é um crime mais grave. Porque ele lesa a sociedade. A sociedade. O crime do furto da galinha também, de uma certa forma, ele tem lá o seu viés que é contra a estrutura da sociedade. Contudo, o crime que lesa diretamente a administração pública, ele é um crime mais grave. Portanto, é mais difícil defender um ladrão de galinha ou político que roubou da saúde? Sem dúvida, é mais difícil defender um político que roubou da saúde. Os crimes empresariais que ocorrem nessa situação, eles são crimes mais complexos, porque são crimes que acontecem geralmente em situações muito hermeticamente fechadas, eles ocorrem entre quatro paredes, eles têm uma estrutura muito mais sofisticada, então você tem offshore, você tem várias contas bancárias, você tem uma estrutura contábil, societária, muito mais complexa, então é muito mais difícil você fazer a defesa. Contudo, também é muito mais difícil fazer a acusação. Não é fácil para o Ministério Público pegar esse quebra-cabeça e estruturar toda essa situação ao ponto de falar, olha, esse cidadão cometeu esse ato dessa forma, nessas condições. Então aqui algumas provas tais, e que ele consegue ali fazer uma que a gente chama da descrição da conduta, né? Então isso não é fácil. Agora, o ladrão de galinha, muitas vezes, ele acaba tendo uma defesa ruim por uma questão financeira, porque não pode bancar um advogado mais capacitado, alguma coisa nesse sentido, e acaba se perdendo ali no dia a dia. Agora, eu preciso fazer aqui uma defesa das defensorias públicas que nós temos aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. São advogados que prestam assistência gratuita, jurídica, de extrema qualidade. Uma prática excelente, uma forma de condução sensacional. Tem funcionado no Brasil? Você tem evoluído essa defensoria? Tem evoluído, os funcionários são muito bons, eu acompanho bastante, eu sou um admirador do trabalho deles, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, você enfrenta ali as dificuldades de acesso ao cliente, que já está preso, uma série de condições, então são realmente heróis no que eles fazem. Muito bem. Doutor Armando, você defende teu escritório, não é? Teu escritório tem defendido grandes empresas ou grandes políticos conhecidos, ex-ministros, um ex-ministro. Você não pode falar nenhum, por ética não... Não, infelizmente eu não posso, nenhum aqui posso no meu falar, ouvido. não. Mas eu sei que são muitos. São vários, a gente tem uma atuação bastante intensa, tanto para políticos e para empresários, mas se eu falar eles vão ficar chateados comigo depois. É melhor não, tudo melhor. bem, a gente até entende, mas a gente fica feliz de saber que as coisas estão andando, o que não pode é ficar parado. Se tem boas bancas, se tem bons advogados para defender,
ótimo, é porque está acontecendo, não está parado, né? As coisas estão sendo investigadas, então está todo mundo trabalhando. No certo sentido, o Ministério Público está trabalhando, a sociedade está cobrando, os advogados estão defendendo dentro da lei. Olha, poxa, até que o Brasil está evoluindo, não está? Eu acho que é um avanço, concordo com você, tá? Acredito que porque está tudo... as coisas estão se engrenando. E até esse aprendizado que foi... As operações anteriores, que eventualmente não deram muito sucesso, Castelo de Areia, Satyagraha, que elas não elevaram a condenação, que está bem naquela linha que você falou do que é moral e do que é legal, elas não levaram a condução, elas não deram aquela sensação de satisfação da população de que um empresário ou um político foi efetivamente preso. A Lava Jato, por sua vez, não, ela trouxe essa resposta, é um avanço, como eu disse, é um avanço, inclusive na forma de investigar. Agora, ela trouxe ali algumas mazelas e alguns erros que vão ser corrigidos, eu acredito agora, pelo STF. Não serão decisões fáceis para os ministros, mas eu tenho confiança que eles farão esses ajustes necessários. E todos aprendem e isso vai progredindo para uma sociedade melhor. Vai aprendendo e vai prestando atenção. Eu talvez tenha cometido um excesso aqui, eu condenei um pouco aqui, na minha opinião, a mídia, mas ela também faz um papel importante. Vamos lá. Quando ela não exagera, quando ela não faz tanta novela em cima, sem a mídia também eu acho que tudo ficaria um pouquinho mais difícil. Está corrigido aqui, né? Acho que a gente precisa se equilibrar. É que de vez em quando eu me empolgo também, né? Eu acho que a mídia desenvolve também, um trabalho fundamental, porque, inclusive... É que tem exageros, às vezes, de todas as partes. Tem exageros, não? Mas, por exemplo, até o fato de eu estar aqui conversando com você é uma demonstração de que a mídia permite que os advogados deem a sua opinião sobre o que aconteceu. Isso é um avanço. Eu acho que isso é um avanço e acho que a correção foi... Muito bem ajustada. Chegamos do Brasil, de Brasília, para Mogi das Cruzes. E o mês passado, ou nesse mês ainda, acho que em setembro, bom, enfim, há muito pouco tempo atrás, os vereadores da cidade e empresários tiveram a sua condução coercitiva, é assim que fala? Ocorreu a prisão preventiva. Prisão preventiva e foram presos. Queria ter o comentário e já uma certa previsão de que me parece que isso deve se espalhar por todo o Brasil, essas ações, o Ministério Público está de olho em todos os municípios. Como é que foi aqui em Mogi? Foi a Easy Legis. Foi uma operação do Ministério Público que efetuou a prisão de alguns vereadores, ex-vereadores, por ali uma suposta prática de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. É uma acusação muito grave, não? São acusações muito graves, de condenações significativas. Agora... Eu acho que, assim, fazendo aqui a parte do advogado, não consigo deixar de fazê-lo. Na minha visão, foi um pouco exagerado a prisão preventiva. Tanto é que o próprio STJ já decidiu pela liberação, pela soltura das pessoas que foram presas. Qual é o caminho natural a partir de agora? Então, eles, com habeas corpus, eles continuam sendo investigados e agora eles são réus, ou foi ofertada a denúncia, então agora eles são réus, eles têm que apresentar a defesa já na ação penal. Assim, o que a gente pode fazer uma identificação entre a prisão preventiva, como é que, se você me permite de forma bastante rápida, é feita a investigação ela se transforma numa denúncia, que seria, vamos dizer assim, o primeiro ato do Ministério Público contra a pessoa investigada faz a sua defesa, é produzidas as provas, ouvidas as testemunhas, e daí sai uma sentença e de lá para frente... A primeira sentença e depois vem os recursos que a gente vai até onde for possível. No caso aqui de Mogi, entre a prisão e a oferta da denúncia, não teve nenhum fato novo. Não houve nenhum, assim... A denúncia é praticamente a mesma, é cópia do pedido de prisão e a denúncia, elas são idênticas. Então, sim, não haveria necessidade, no meu ponto de vista, de fazer a prisão
para depois ofertar uma denúncia que é exatamente igual, e depois de tudo que se buscou, de quebras de sigilo e tudo mais. Se você estivesse defendendo um deles, eles provavelmente não iriam presos? Assim, é difícil a gente fazer esse tipo de afirmação. Teria uma defesa ou quando não, todos têm defesa. Já estão presos, daí já teve prejuízo, já a imagem já... Não, a imagem... Dá para interceptar antes deles irem? Antes deles serem presos ou antes de serem condenados? Antes de serem presos. Não dá. Porque ninguém fica sabendo. Tá preso? Não tem como saber. O que você pode fazer é tentar tirar a pessoa da forma mais rápida possível. Entendi. Mas não tem como você prever essa prática, não. E não deve, inclusive. Isso também seria contraproducente, você tentar evitar uma operação nesse sentido. Tem que ocorrer, correto ou não, errado ou não, ela tem que ocorrer, se o Ministério Público entender que o juiz deferir, mas você tem que fazer o seu trabalho para tirar da cadeia e depois fazer a defesa. Ah, sim, porque o juiz manda prender, tem que ir preso. Tem que cumprir. Muito bem. Vamos suavizar aqui com um pouco de música. Vamos. Quem passa por aqui escolhe uma música e o doutor Armando também vai escolher aqui. O Ronaldo tem sons, olha... Não vamos... É da época do vinil. É da época do vinil? Sou da época do vinil. Vai ter que escolher aqui. Olha aqui. Uma banda bacana. Temos Guns N' Roses. Vamos ver aqui a pegada do Dr. Armando. Temos Bob Marley. Temos Rolling Stones. E temos Ultraje a Rigor. É tudo rock, hein? E aí, doutor Armando? Eu tenho que ficar entre duas, vou ficar aqui com Rolling Stones. Mas eu fiquei na dúvida com Guns N' Roses, mas vamos de Rolling Stones. Boa. Rolling Stones, coloca aí, que está chegando ao final esse bate-papo que poderia... Olha, tem assunto. Foi um prazer. Tem assunto. Para a gente encerrar, hoje a lei diz que até o trânsito em julgados, última instância, se a sociedade começar a perceber que a lei precisa ser mudada, o Brasil está preparado para mudar essa lei? Porque às vezes precisa ser revista a lei, né? Então, eu acho complicado a gente fazer essa mudança de forma muito rápida, como se pretendeu há um tempo atrás. Porque você, quando faz a alteração do cumprimento de uma sentença já na segunda instância, você não interfere só nas questões criminais. Você interfere também nas questões de natureza civil, tributárias, trabalhistas. Você não pode fazer uma estrutura de execução só para um determinado item, para atender um determinado anseio da sociedade. O sistema jurídico, o direito é um todo. Então você teria que afetar essas outras áreas e eu acho que nós não estamos preparados para isso. Seria uma grande reforma, mas é uma discussão ampla. Eu entendo que o Brasil, pelo menos por enquanto, ainda não está preparado para isso. Mas ainda bem que a justiça, me parece, está mais célere. Então, assim, o que antes, talvez até a última instância, né, para se definir, porque precisa de definição, né? Às vezes quem é acusado ou quem está esperando justiça, o que demorava, sei lá, 10 anos, hoje pode ser que demore 5, né? Já é um avanço. É um avanço, eu acho que é um caminho mais fácil de se fazer, com menos mudança da estrutura jurídica, eu acho que é um caminho. Muito bem. Doutor Armando, que tem o coração aqui em Mogi das Cruzes, atua em São Paulo no teu escritório, mas está pronto também para, tenho certeza, quem precisar... Quem precisar, nós estamos à disposição. Estamos aqui. Parabéns. Muito obrigado. Seja pela sempre bem-vindo. Muito obrigado. Aí, obrigado.